O que toda mulher precisa saber sobre o próprio corpo, mas ninguém conta. Hoje, aqui na Web TVO, no De Frente com Elas, estamos recebendo a doutora Regina Paula, ginecologista e obstetra. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem? Doutora, é um imenso prazer recebê-la aqui. A gente está tentando já faz um tempinho, mas a agenda da doutora é corridíssima. Mas muito obrigada pela sua presença. Para começar, a gente já quer fazer uma perguntinha assim, um pouco que não vai agradar muito, né? As pessoas. Qual a idade certa para uma mãe levar a filha, mulher, na ginecologista? Precisa esperar ter relação? Tem que levar antes? Qual a idade, doutora? Gente, boa tarde, né? Um prazer estar aqui com vocês também, e com você, telespectadora. E é uma honra mesmo, né? Dar voz a tantas ideias para as mulheres, não é? Sobre essa pergunta, Fernanda, muitas mulheres vêm com certo receio de trazer as filhas por N razões. E uma delas é de instigar a jovem a uma atividade sexual precoce. O que isso a gente vê, na verdade, que é bem o contrário. A menina, quando bem esclarecida, principalmente o melhor momento, respondendo assim, seria logo após a menstruação, né? Quando menstrua, já vem com aquela gama de dúvidas do que está acontecendo no corpo dela. Então, a gente chama de menarca, a primeira menstruação. Menstruou, traga no ginecologista primeiro para conhecer o profissional, para saber que existe uma pessoa que ela pode contar num momento de dúvidas sobre o corpo, sobre um portal que se abre quando um dia ela desejar atravessá-lo através da atividade sexual. Também é um refinamento, uma aproximação entre mãe e filha nesse momento. Eu sempre falo para as mães contarem para as filhas como foi com ela. Não é? E a gente sabe que, nos últimos anos, essa questão de a mãe trazer a filha para o médico é nova. Né? No passado, nem as mães iam nos médicos. Né? Exatamente. Trazer a filha, então, já era de outro mundo. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque quanto mais a gente conhece sobre o assunto, menos chances temos de errar, não é verdade? É esclarecida, né? Esclarecimento. E não é... Muitas mulheres também, o que pasmem, têm um certo receio de levar a filha por conta de que, às vezes, o próprio marido ou o pai da criança vai ficar bravo, né? Também tem algumas situações assim. Sim, Fernanda. Com medo do marido? Com medo, receio de que a menina fale. Então, mas a maioria das vezes, no meio assim tranquilo, é muito interessante levar a filha logo após a menstruação, se a menina assim desejar. Porque também é horrível quando a gente vai atender a jovem, ela está assim, ó. Não quer falar. Tá com vergonha, né? E, doutora, não sei porque estou aqui. A minha mãe que me trouxe forçado. Sim. Porque há um tabu, né? Há um tabu ainda. Eu acredito que ainda hoje deve haver ainda esse tabu sobre a sexualidade. Sim. Né? A senhora pode falar um pouquinho sobre esse tabu. E por mais que a gente tenha hoje informação, a gente tem as redes de saúde, né, que dá o contraceptivo, dá a camisinha, mas há um tabu muito grande. Eu queria que você falasse se esse tabu ainda acontece. Como que é esse mundo aí que chega para você? Tem de tudo, sabe, Fernanda? Tem aquela mãe que já foi mãe jovem, essa não quer que a filha passe por uma situação como ela passou. Geralmente, a mãe que sofreu algum tipo de situação vai levar a filha por amor à mesma e para que ela tenha aquilo, a filha, né, tem aquilo que ela não teve, né? Um apoio tanto dela, quanto mãe, quanto também dos médicos, né? E
existem as mães que não querem ver, mas elas levam mesmo assim. A gente até pergunta para a filha, você já esteve na frente da mãe? Isso, vamos dizer assim, não é obrigatório a menor de idade entrar junto com a mãe. Mas já aconteceu de eu atender e perguntar, você tem atividade sexual? Não, doutora, não. Né? Isso que eu ia até te perguntar. A gente queria saber sobre isso. Eu quero te perguntar porque há um tempo atrás, eu não vou falar, porque é desagradável falar o nome da pessoa, né? Mas que a mãe, estavam com o casamento marcado, e a mãe levou ela no ginecologista para dar um atestado de virgindade para mostrar para os vizinhos. Isso faz uns 8 anos atrás, que eu achei assim... Sério, Fernanda? Sério. E eu queria ver se isso é comum ainda, se aparece esse tipo de situação no consultório. Eu já vivenciei isso umas 2 vezes no serviço público, quando eu estava trabalhando. Uma vez foi lá e uma vez também no consultório. No serviço público e lá, ambos, a mãe queria provar a virgindade da filha, não é? E para calar a boca das vizinhas ou para não espancar, né? Para não bater, né? na próprio nos envolvidos que fossem, né? Mas a gente não pode fazer isso, não é? Eu, como ginecologista, você precisaria entender o conceito de virgindade, né? A virgindade não quer dizer somente um rompimento do ímen, né? Uma pessoa, ela lógico que para uma situação de polícia, de estupro, essas coisas, né, vai fazer um exame de corpo, né, tem que ir para a delegacia, se for uma menor que foi abusada. Isso tem que ser declarado pela polícia mesmo. Existe um perito para isso dentro da delegacia. Laudado, né, pelo laudado, não é um médico de consultório ali na hora, pode provar que tem o esperma, né, na pessoa, na menina, etc. e tal. Agora, existem vários tipos, então, de coisas para serem colocadas. Primeiro é o conceito de virgindade, que é uma questão que não seria somente do ponto de vista filosófico até, né? Porque, lógico, mas do ponto de vista filosófico, e se lembra uma aula minha da faculdade, que é um assunto extenso, enfim, acho que não cabe aqui, mas é muito interessante isso. Segundo, a idade das pessoas envolvidas, né? Se é menor ou se é maior de idade. E terceiro, tem vários tipos de ímen também. Tem pessoas que, não é porque tem o ímen rompido, que quer dizer que já deixou de ser virgem, né? No passado, né, colocavam-se os lençóis com as manchas vermelhas para provar que a moça não tinha tido... E já vi muita mulher se frustrar porque o lençol não manchou. Exato, porque às vezes ela tinha um tipo de ímen que já era roto, vamos dizer assim. E aí não vai ter sangue. Então, como faz, né? E a gente traz, né, Fê, essa discussão aqui, gente, exatamente por isso, para ver como que as mulheres sempre foram olhados como um troféu, julgadas pela sua sexualidade, né? E isso é importante a gente colocar, por mais que estamos no ano de 2026, as mulheres ainda sofrem com esse tipo de rótulo, né? E uma das coisas que a gente também tem curiosidade é saber se o número de gravidez na adolescência tem aumentado, tem se mantido a mesma coisa, tem diminuído, porque a informação está aí. Mas, e na prática? Até tem um ditado que diz, saber e não fazer é não saber, né? Isso. E assim, ainda assim, infelizmente, o número de gestações não planejadas no nosso país, principalmente de adolescentes, é alto. Nossa. Mais de 50%, né? Isso foi um trabalho do ano passado, que eu vi uma palestra, ainda é alto. Mais de 50%? Mais de 50%. É muita coisa. É muita coisa. 50% de todas as gestantes, não planejadas. Que não foi planejada. Não planejadas, gestações não planejadas. Engravidou sem querer. Sem querer. E as adolescentes, sim, né? Tanto que
com o advento dos métodos de longa duração, como os DIUs, são os LARCs que eles falam, né? DIU, seja os hormonais, como Calina, que está vindo, agora os implantes, tudo. Lá nos Estados Unidos, diminuiu abruptamente o número de gestantes adolescentes, porque as adolescentes, elas esquecem de tomar as pílulas. Quando não esquecem, tomam tudo escondidas, né? Por conta de várias razões. E acreditam ainda que aquilo não vai acontecer com elas. Acredite ainda, assim, tem muita falta de informação. Tem vergonha de pedir ou de falar com a mãe a respeito disso. A mãe também tem vergonha de falar com ela sobre isso. E ainda assim, né, agora que até mesmo, por exemplo, essas situações como nós estamos vivenciando aqui agora entre nós, que a gente está podendo falar, não existia isso antes. Sim. Então, você, jovem, que tenha dúvida, que às vezes não tem ninguém para orientá-la, vai num centro de saúde, sempre tem um profissional lá da área de ginecologia e obstetrícia que pode te dar essa orientação. Lá eles fornecem, inclusive, camisinhas gratuitas, né? E toda a parte de enfermagem também que pode dar esse apoio para ela. Até porque eu falo, por experiência, a minha filha eu levei na doutora logo cedo, porque cada vez que ela ia menstruar, eu tinha que trancar ela no quarto e deixar ela isolada de tanto nervoso, porque a TPM dela... Julinha, mamãe te ama, mas eu tenho que contar. E a doutora simplesmente foi lá e deu uma medicação para que isso não acontecesse. Para mim foi maravilhoso. Agora, obrigada. E é Gratidão. interessante, e puxando um pouquinho, Fer, o que você acabou de dizer, para falar um pouquinho, porque o método anticoncepcional, ele não é só para evitar gravidez, né, doutora? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ai, ótima observação, porque não é porque toma a pílula que já está tendo atividade sexual, não é verdade? E o contrário também, que me lembrou uma situação de uma paciente que veio, eu falei, o que você tem, né? Ela começou a se queixar, umas queixas assim, parecia de abstinência de medicação. Eu falei, mas você está tomando o seu remédio? Que no caso, acho que era fluoxetina, alguma coisa assim. Aí ela falou que não estava tomando. Eu falei, mas por que você parou? Eu falei, porque meu médico morreu, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, né? Mas assim, não é também, eu quis dizer assim, não é porque toma também que tem a relação, ou porque... Gente. Acho que foi muito interessante. Sim, há muitas meninas com cólicas extremamente fortes, essas se beneficiam, quem tem muita acne, né, pelos no rosto, quem tem ovário micropolicísticos, que tem que realmente fazer uso de contraceptivo, no caso de que é o que tem para ovário micropolicístico, uma das alternativas, lógico, né, que é a pílula. Tem coisas novas surgindo no mercado, novas drogas, bem melhores do que quando nós éramos jovens, que a gente passava muito mal. Sim. Não são mais assim as pílulas. As pílulas são de baixa dose, não tem tanto efeito colateral, não tem tanta ânsia, tanta dor de cabeça, como era no passado. Eu mesma não conseguia tomar nada, porque eu passava muito mal. E eu ficava muito preocupada, mas eu não tomava, era intolerante mesmo. Não tinha, né, como tem nos dias de hoje. A gente tem desde adesivos, né, tem as métodos. Quais são os métodos, né? Se eu puder já Vamos lá, eu vou falar. Pode falar. Tem os de barreira, que todos conhecemos, né, que são os camisinhas ou condons, que chama. Tem as pílulas via oral, seja só de progesterona, que é muito mais difícil de dar e não dá mesmo, né? As tromboses, não é? Que é o medo de todas as mulheres de que vai fazer mal, não fazem. Faz mal menstruar com muita cólica, faz mal ficar querendo matar alguém. Isso. Eu já vi uma mulher dar uma facada no homem por TPM, ele mostrou a facada. Sim.
Você sabe que... isso. Não, não tô Rita. brincando. Não, Tensão olha pré-menstrual a não é facada, brincadeira, não, gente. A mulher... Gente, como nós, mulheres, somos extremamente sensíveis. Vocês estão entendendo, Ó, gente? flutuações. zoomem as mulheres Calma. de vocês. É bom ouvir. Então, aí tem também, né, os adesivos. No caso, no mercado tem um só, né, de um tipo só, para contracepção, estou falando, né? Tem as injeções, que todos conhecem, que tem aquelas que são todos os meses, e tem aquela de 3 em 3 meses. Isso. Tem o anel vaginal, que é uma borrachinha que coloca dentro da vagina, dura 3 semanas, tira, menstrua, coloca de novo. E os métodos aí de longa duração agora, que são DIU. DIU é a sigla, né, de dispositivo intrauterino. Tem aquelas de cobre, que duram 10 anos, que a pessoa menstrua normalmente. Tem as hormonais, que a pessoa tende a não menstruar mais. E tem os implantes, que coloca-se aqui assim no braço. Nossa, é muita coisa, né? Muita alternativa. Hoje em Muita dia, eu opção. falo que só engravida realmente quem deseja, porque para não engravidar, tá muitas sugestões existem, mas a pessoa tem que ir atrás, Doutora, tem que perguntar. agora falando sobre isso, né? Tantos métodos que a gente vê, e você acabou de me falar que os números são altos. E esse pessoal não se preocupa não com as DSTs, ISTs, né? Que se fala, porque eu vou falar, um número desse é assustador, né? Então, a pessoa pensa que ter uma relação sexual rápida, ou que não vai acontecer isso com ela, ou que não importa. Hoje em dia, graças a Deus, tem os aplicativos. Eu sempre falo para as mocinhas, usem os aplicativos. Aqueles aplicativos de controle do ciclo menstrual. Isso ajuda muito também para saber se está fértil ou não, né? Olha, aplicativo, gente, vamos baixar. Tem aplicativo, é muito legal. Qual é? Tem um que eu gosto muito, que eu já ouvi falar muito, chama Flo, F-L-O. Nossa, eu não tinha conhecimento. Flo, meninada, Flo, F-L-O, vamos baixar. Você pode colocar assim, aplicativos, controle do ciclo menstrual. Põe no Google, põe no chat, que ele mostra vários tipos de aplicativos que tem de controle do ciclo menstrual. Por que eu falo isso? Porque muitas meninas pensam que nunca vai acontecer com ela, seja a gestação ou seja uma doença sexualmente transmissível. E seja rapidinho ou devagar, seja, né, seja onde for, vai acontecer se não tiver cuidando, né? E não é feminismo ou machismo que eu vou falar, e é real, porque uma vez uma jovem ficou estarrecida com o que eu falei, mas a gente só tem um útero para a gente ter os nossos filhos. É verdade. Tem algo errado nessa frase? Nada. Não. Ao contrário. Ela, né, interpretou errado, porque eu falo, você é bíblico. A mulher constrói e destrói o seu próprio lar. Exato. A gente tem que cuidar da casinha dos nossos futuros filhinhos. Pelo menos isso. Gestar vai ser conosco. Né? Ainda não colocaram o útero dentro de um corpo de um homem. Né? Nós, mulheres, que vamos gestar. Então, a gente tem que ter... Essa preocupação é nossa. Tem que ser nossa. Sim. A mulher tem que se preocupar em usar o preservativo, se puder planejar uma gestação. Né? E também tem outra coisa que é muito triste que está acontecendo hoje em dia. As mulheres estão postergando tanto a gestação. Outro dia veio uma pessoa, uma mulher com 43 anos, 44, querendo engravidar, mas os níveis hormonais delas estavam já elevados. E aí a consulta demora um pouco mais, né? Sim. Porque está na menopausa, é triste. Mas eu sempre falo, olha, o que você não consegue mais é gestar. Porque mãe, você consegue ser... Tem uma fila daqui até a China de crianças querendo ter você como mãe. E você só não vai conseguir gestar. Mas mãe, a gente é mãe
A mãe é que cuida, né? E tem muita gente congelando o óvulo, né? Muitas mulheres. Tem, sim. Mas eu acho impressionante, Só que- Fernanda, porque falam assim, eu tô sem dinheiro, por isso que eu não vou ter filho agora. Olha, eu tenho uma menina de 27 e o meu menino 24. Eles me dão mais gastos agora. Exato, os meus também. Eu concordo plenamente. Os meus também. Desculpa. Quando eles andam pitiquinho, você Sim. ganha roupa, você faz, sei lá, né? Gente, não é tão caro assim, roupa de criança. As pessoas dão leite, dão fralda. O problema é mais para frente, quando quer fazer uma faculdade, quando quer um carro, se você Isso. vai dar uma escola boa, mais para frente. Aí você fica postergando. Esse é um grande desafio de hoje em dia das mulheres. É, Porque a gente quer fazer tudo e acaba fazendo nada. exatamente, concordo plenamente. Concordo também. Eu falo que eu sou feliz porque eu tive muito cedo meus filhos, né? Eu tenho 40, vou fazer 49, agora é dia 17 de junho, e tenho um de 25 e um de 20. E ainda me sinto jovem, né? Com força para trabalhar, porque exige mesmo. Ser mãe não é fácil. E a gente quer dar o melhor. Você quer dar o melhor naquilo que nas suas condições. E você ainda tem a sua rede de apoio, Tenho. que seria assim, quando você é jovem, ainda você tem sua mãe, Sim. a sogra, que estão ali, às vezes, para ajudar nesse compartilhar. Né? Exatamente. É muito difícil, hoje em dia, a gente pôr uma babá... Hoje eu nem ou- imaginaria, doutora. Minha mãe faleceu faz um ano. Eu nem imaginaria ser mãe agora. Não, eu também não. Eu falo Depois assim, que eu tem perdi minha muita mãe, gente muito boa de babá para trabalhar dentro da nossa casa. Mas a gente tem que ter aquele grau de confiança, né? Concordo plenamente. E, às vezes, a escolinha... eu coloquei os meus filhos com 11 meses já período integral. doutora, o assunto está maravilhoso, mas agora eu quero puxar um pouquinho para o nosso lado. Nós aqui beirando o cinquentão, né? O cinquentinha, porque a gente é jovem. O que tem de novidade para a gente? Porque a gente sabe que dos 40 aos 50 a mulher está numa fase aí mais complicada, né? Tem dia que você não quer sair da cama, tem dia que você quer e tudo mais. O que tem para a gente aí de novo, doutora? Ai, tá muito legal essa pergunta, Fernanda, porque tem muita coisa boa emergindo, aparecendo, depois de um pós-guerra, aí vamos dizer, né? A gente vê essas artistas, né, como a Cláudia Raia, a Fernanda Lima, a própria Angélica, Maravilhosa. todas aí, né, nessa revolução, porque agora elas estão sentindo o que é o climatério e a menopausa, elas põem a boca mesmo no trombone, estão falando e levando. Eu adoro essas coisas que elas fazem, porque elas levam, enfim, uma informação digna para nós mulheres que estamos nessa fase. Se você pegar uma foto da sua bisavó, da sua avó, com cinquentinha, elas tinham aquele taierzinho, Exato. Sim. né, com aquele chapéuzinho, uma sombrinha assim na mão, toda bonitinha, linda. Mas nós não somos assim. Não. Nós, tênis, Ca- né? Estamos aqui, né? Vamos aí. E então, a primeira coisa nova que mudou, a concepção da terceira idade aí chegando, né? Mais para frente, mas todo esse trajeto mais feliz, essa jornada mais feliz, mais consciente, isso que está sendo diferente. Qualidade de vida, Qualidade de vida. Os médicos também, agora estão também com mais estudos para cuidar da mulher nessa fase, seja no climatério, que às vezes já começa com 40 anos, né? O climatério, síndrome pré-menopausa. A menopausa em si, a maior parte ocorre em torno dos cinquentinha. Só que antes, com os 40, o que a mulher se queixa? E ela vai muito no consultório. Hoje mesmo atendi uma, foi muito interessante. Falei, nossa, você é o símbolo da mulher no climatério. 40 e poucos anos, cansadíssima, né? Entristecida com o marido que não acompanha ela em querer cuidar da saúde. Os homens precisariam estar mais conscientes que eles também adoecem e aceitar que isso acontece com eles. Baixa libido, né? Insônia, uma incapacidade de ter novas ideias, de se concentrar, um esquecimento,
né, uma dor nas pernas, começa a ter dor articular, enfim, uma tristeza que ela não sabia, está tudo bem, mas está tudo errado, né? Então, acorda de madrugada, geralmente das 3 às 4, né, da madrugada. Uma certa secura vaginal, ela não sabe, ela não se reconhece mais. Então, esse é o perfil de que você já está com alterações hormonais. Precisa ser feito mamografia, alguns exames, para ver se a gente pode já entrar com a terapia hormonal nessa situação. E elas estão pedindo hoje em dia, não estão mais com tanto medo, graças a Deus. Eu mesma, desde os 45, eu estou na menopausa, já faz aí 12, 13 anos que eu faço uso da medicação e estou aqui, né? E caiu por terra vários outros trabalhos a respeito de medo para quem já teve trombose, para quem teve AVCs, né, algumas coisas assim, alguns medicamentos novos que estão sendo lançados. É porque falava até que... câncer de mama, sabia? Isso, que dava câncer. Antes hormônio, falava que sim. davam câncer de mama, mas as novas medicações e as fórmulas que estão sendo feitas estão beneficiando muito as mulheres. Depois dos 50, então, gente, tem uma... Assim como com pílula, que tem vários tipos de jeito de a gente evitar uma gestação, na menopausa também tem via oral, tem adesivo, tem transdérmicos, tem o DIU, que a gente pode associar com outros. A depender, quase uma alfaiataria, vamos dizer assim, aquela coisa sob medida, né? Que cada pessoa que vem tem que... Diante das histórias, a gente faz um tratamento personalizado. É muito importante isso que eu vou falar. Não é porque a sua amiga só faz uso de estrógeno que você vai fazer uso de estrógeno também. Porque tem situações em que, por exemplo, a mulher que não tem útero, ela pode usar só o estrógeno, mas a mulher que tem útero tem que usar a progesterona. E essa progesterona é usada principalmente à noite, mais à noite, que ajuda a dormir melhor. Fora isso, vem os suplementos vitamínicos. Fora isso, vem a atividade física, que está em alta, né? Tomar cuidado com o uso de testosterona de uma forma descabida, né? Isso é fato, está acontecendo muito nas academias. Nas academias. E aí, o que acontece de ruim? As pessoas, elas não veem a condição que está seu fígado, a condição dos seus hormônios. Não é só usar e está tudo certo. Tem que fazer uma avaliação mesmo, gente. Outro dia veio uma pessoa bem fortinha, estava linda, mas estava 1.700 a testo dela. E era assim... 1.700, qual que é o normal? Bem para a mulher, bem baixinho. Depende do laboratório, tem uma quantidade, mas 1.700 é muito. É mais do que um homem. É mais do que um homem. Nossa. Mesmo. E aí tem as alterações de voz, de pele, de... Fica com aquela voz masculina, né? Acne, ela fica bombada, mas tem um clítoris muito grande e aqui ele tem certas coisas que são irreversíveis, não é? Então, não estou falando que não deva usar testosterona, ao contrário, testo é muito legal, mas sob prescrição médica com a quantidade correta. Então, é importante, né, doutora, fazer um acompanhamento com o ginecologista anualmente, de 6 em 6 meses, para você acompanhar. Quais são os exames? Sim, agora também teve uma outra mudança na diretriz brasileira de controle, por exemplo, de câncer de colo de útero. Agora, a gente sempre vai no médico ginecologista para fazer o Papa Nicolau. Sim. Papa Nicolau é o nome de um médico que criou esse dito cujo exame, que é o terror de muitas mulheres, né? E agora, verificou-se que eles estão querendo, em vez do Papa Nicolau, fazer uma captura híbrida, que eles falam, de análise do DNA, para ver se tem o vírus HPV no colo do útero. Olha Nossa! isso! Entende? Então, deixa o Papa Nicolau para um segundo momento. Todo mundo faz a captura híbrida. Isso está sendo implementado. Isso é Já novidade vai também. ser protocolo. Isso, já nos serviços públicos e
nos convênios, consultórios. né? Nos consultórios, para ser. Os laboratórios também estão se adequando. Pelo sangue, então? Não. Continua Fera, sendo- ainda continua tendo que fazer o exame. Sim, mas não é mais assim da pazinha, sabe? Da Sim. espátula. É só uma escovinha. Mas eu E nunca me pronto, incomodei acabou. de fazer, gente. Ah, mas tem umas mulheres que se incomodam, hein? Muitas. É muito interessante. Mas assim, vai fazer o HPV. Se Legal. vier positivo, aí faz a citologia, faz todo o protocolo de colposcopia, se for preciso, de biópsia, de cauterização, blá, blá, blá. Se vier negativo, pode ficar espaçado por 5 anos. Olha, Olha, que interessante. Não precisa ser todo ano, mas aí feito o exame. e o, Nesse e o Papa sentido. Nicolau, neste momento, ele fica guardadinho. Fica lá, né, o exame, porque é tudo técnicas diferentes de coleta, mas existe a coleta, mas as técnicas são diferentes. Por quê? Se você tem HPV, que é uma sigla de um papilomavírus humano, se tem HPV, pode levar a uma lesão precursora de câncer no colo do útero. Entendi. Porque nem todo mundo que teve o câncer lá no colo do útero teve HPV. Mas nem todo mundo que teve HPV vai ter o Desenvolveu câncer. câncer. É igual Covid. Todo mundo teve Covid. Alguns morreram e outros não. Sim. Não é verdade? Sim. Vai da imunidade de cada um. Uhum. É um vírus. E é a mesma coisa o vírus do HPV. O que a gente está fazendo? Tipo um teste de Covid. Vamos ver se você tem esse vírus ou não. É isso que está sendo implementado Nossa, novo. como chama mesmo? Teste de captura híbrida, PCR. PCR. É. Gente, Legal. olha, meu Deus, a gente tem A tanta medicina coisa para saber. a medicina, ela tá muito avançada, né? Isso é uma bênção. E sim, eu tô assim, imagina, eu tô em estado de êxtase, eu fico pensando, Eu nossa, que imagino. legal, estão mudando. Por isso que a medicina muda sempre, a gente tem que estar sempre lendo, estudando, a gente vai nos congressos. Parece ser bonitinho ser médico, mas não é muito assim, tranquilo. Doutora, vai ficar para um próximo programa. Nossa, a gente queria Você falar vir ainda aqui de para tanta falar coisa. de tudo isso que está chegando aí de mais moderno, gente. Façam as perguntas de vocês, deixem aí as perguntas. Entra no chat. Porque aí a doutora já vai se preparando para o próximo programa responder o que vocês estão perguntando. Eu virei aqui com o maior prazer. É. Eu adoro ser intermediária, né? Passar para todas as mulheres a oportunidade que elas têm enquanto estão aqui na Terra, né? Da gente poder cuidar do nosso corpo. Sim. É nossa obrigação cuidar do corpo que Deus nos deu, não é verdade? Exatamente. É isso aí, gente. Eu tinha tantas perguntas para também. fazer ainda, mas vai ficar para uma próxima. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Entra no chat do programa, fazem perguntas que a doutora vai responder para vocês. Ficamos por aqui, de frente com elas. Até a próxima. Tchau.